Françaises, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. Paris, 10 de novembro. I am glad indeed, as Prime Minister, to welcome you, Your Holiness, amongst us. In accordance with our program, we are making you... Sydney, 1º de dezembro. I have pleasure in announcing that the governments of Israel, Jordan, and the United Arab Republic have each appointed representatives for the discussions to be held under my auspices. Nações Unidas, 21 de agosto. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Apolo 13, 11 de abril. O embaixador da Suíça, Sr. Giovanni Enrico Burro, exercendo suas funções nesta cidade desde 1966, foi vítima de um sequestro hoje de manhã às 8h45, no caminho da sua residência. Rio de Janeiro, 7 de dezembro. Para Jairzinho, vai pintando a faquete, rolou para Pelé, Pelé domina Carlos Alberto livre, rolou para Sua Excelência, entrou, disparou no Cidade do México, 21 de junho. A Rádio Jornal do Brasil apresenta A História de 1970. Um retrato dos principais acontecimentos do ano em música e informação. Janeiro de 1970. Nigéria. O fim de uma guerra que em 2 anos e meio matou mais de 2 milhões de pessoas, chamando a atenção do mundo para a miséria de Biafra. Em janeiro, no dia 12, Biafra se rendeu. Mas se a guerra de Biafra acabou, outras guerras continuaram desafiando a luta pela paz. Para o Vietnã, as conversações de paz de Paris e a intensificação da desescalada de nada adiantaram. A situação no Sudeste Asiático chegou mesmo a agravar-se depois que o príncipe Norodom Sihanouk do Camboja foi deposto enquanto se encontrava em visita a Moscou. O regime do general Lon Nol, que assumiu o poder, começou a combater os comunistas que antes se utilizavam da neutralidade do Camboja para transportar armas e víveres para as tropas do Vietcong no Vietnã do Sul. Em maio, querendo apressar esses combates, os norte-americanos penetraram com suas tropas no país, onde chegaram a ter 50 mil homens. Foi o bastante para provocar uma reunião urgente do Pacto de Varsóvia e protestos no mundo inteiro, até mesmo em Washington. Na noite de 8 de maio, manifestantes pacifistas começaram a se reunir para marchar na manhã seguinte em frente à Casa Branca em protesto pela guerra. Às 4 da manhã, surpreendendo a todos, o presidente Nixon chegou ao local e falou aos manifestantes pedindo ordem. Antes, em várias cidades dos Estados Unidos, manifestações violentas tinham provocado vários choques entre estudantes e policiais. Already we have withdrawn American forces from Cambodia. We have withdrawn several thousand this week, and there will be further reductions as far as Americans are concerned in these sanctuary activities by the...
No dia seguinte, o secretário de Defesa Melvin Laird anunciava o início da retirada das tropas norte-americanas do Camboja, onde, segundo os dados oficiais, 3.000 fortificações foram destruídas, 1.300 Vietcongues foram presos e 5.000 foram mortos. Sem contar a matança de mais de 1.000 civis vietnamitas por tropas cambojanas antes da intervenção norte-americana. O massacre foi descoberto porque os corpos dos civis assassinados foram lançados ao rio Mekong, onde apareceram boiando. E a guerra do Vietnã continuou. Os primeiros sucessos de vendagem de discos este ano entre nós foram as trilhas sonoras de novelas. Desde o ano passado, a televisão vem usando números musicais em novelas. Mas foi em 70 que a produção de autores brasileiros, especialmente para a TV, atingiu o ponto máximo. Já no fim do ano, um samba escrito para um novo espetáculo do gênero chegava aos primeiros lugares das paradas nacionais. Madalena. Porque Deus não se divide, nem tão pouco se admite. O Oriente Médio também não viu a paz em 1970. Egito e Israel não conseguiram chegar a um acordo para pôr fim à guerra e estiveram envolvidos em bombardeios e combates terrestres, principalmente na zona do Canal de Suez. Em julho, anunciou-se que o presidente Nasser aceitara um plano de paz proposto pelos Estados Unidos, prevendo uma trégua de 3 meses para a discussão de um acordo definitivo. I have pleasure in announcing that the governments of Israel, Jordan and the United Arab Republic... No dia 25 de agosto, as conversações foram iniciadas em Nova York, funcionando como mediador da ONU, o embaixador Gunnar Jarring. 4 dias depois, já surgiam problemas. Israel acusava o Egito de violar a trégua no canal e ameaçava retirar-se das conversações. O auge da crise no Oriente Médio não foi, entretanto, provocado pela guerra convencional. Os próprios árabes não conseguiram solidificar sua unidade. E a Jordânia, depois de muitas desavenças com a Síria e o Iraque, acabou vítima do terror promovido pelos palestinos, liderados por Yasser Arafat. Depois que Hussein formou o novo governo em setembro, a situação piorou, pois o gabinete sob a direção do general Mohammed Daoud foi taxado de fascista pelos palestinos, que conseguiram o apoio da Síria para derrubá-lo. As tropas sírio-palestinas logo tomaram várias cidades do país, como Irbid, Ramta e Yarash. Mas quando se aproximaram de Amman, foram batidas e pediram trégua. Até o fim do ano ainda houve combates naquelas regiões. A luta interna na Jordânia teve muitas causas, mas em setembro um episódio concorreu para agravar a crise. Terroristas palestinos sequestraram, quase que ao mesmo tempo, 4 aviões comerciais. Um suíço, um inglês e 2 norte-americanos. O maior deles, um Jumbo Jet da Pan American, foi levado para o Cairo e dinamitado. Os outros 3 foram para a Jordânia, onde ficaram retidos enquanto os sequestradores tentavam conseguir o que exigiam como resgate para os 414 passageiros e tripulantes: a libertação de todos os presos palestinos em poder da Alemanha, Suíça, Inglaterra e Israel. Os sequestros de aviões não foram usados apenas pelos palestinos. O sequestro foi uma arma do terrorismo em todo o mundo. Em 1970, mais de 80 aviões foram sequestrados, até mesmo na União Soviética e em outros países comunistas. O primeiro sequestro do ano ocorreu com um avião brasileiro. Um Caravelle da Cruzeiro foi desviado para Cuba no dia 1º de janeiro, quando voava entre Montevidéu e Porto Alegre. Mas também foi no Brasil que pela primeira vez uma operação planejada para impedir um sequestro de avião foi praticada com êxito. Foi em julho. Um outro Caravelle da Cruzeiro fora sequestrado por 3 rapazes e uma moça e trazido para o Rio, onde o plano era trocar os passageiros por presos políticos. Logo que chegou no galeão,
teve seus pneus metralhados por soldados da aeronáutica para que não pudesse mais levantar voo. Com o auxílio dos bombeiros, a aeronáutica encobriu o avião de espuma, encheu a cabine de passageiros de gases lacrimejantes e arrombou as portas, prendendo os sequestradores. Outro sequestro que chamou grande atenção foi o que ocorreu em abril, quando um jato japonês foi desviado para a Coreia do Norte, depois de permanecer 3 dias com todos os passageiros a bordo no aeroporto de Seul. Mas nem todos os sequestros foram por motivos políticos. Nos Estados Unidos, um motorista de caminhão sequestrou um Boeing com 51 passageiros, ameaçando explodi-lo se a Suprema Corte não lhe pagasse $1 milhão a título de reparação por ter perdido meses antes uma causa contra o imposto de renda. Depois de balear o comandante do avião, foi dominado e preso. O cônsul-geral do Japão, o senhor Nobuo Okuchi, foi sequestrado na capital do estado, São Paulo, por elementos desconhecidos, aproximadamente às 18h15 do dia 11. O cônsul japonês em São Paulo foi o primeiro diplomata a ser sequestrado no Brasil em 1970. Ficou 5 dias em poder dos subversivos e foi trocado por 5 presos políticos que viajaram para o México. Entre eles, uma freira. Exatamente 3 meses depois, no dia 11 de junho, era o embaixador von Holleben a vítima do terrorismo. A Embaixada da República Federal da Alemanha se alegra em comunicar que o senhor embaixador Ehrenfried von Holleben voltou hoje, são e salvo, à sua residência, a Rua Cândido Mendes, 784. Por estar voltando para casa no dia 11 de longo e cansativo dia de trabalho, não reconheci de pronto a intenção de sequestro. O governo aceitara as condições para seu resgate. A divulgação de um manifesto subversivo e de algumas mensagens cifradas e a libertação de 40 presos políticos que viajaram para a Argélia. O embaixador da Suíça, senhor Giovanni Enrico Bucher, exercendo suas funções nesta cidade desde 1900. No dia 7 de dezembro, o encarregado de negócios da Embaixada da Suíça anunciava mais um sequestro. O sequestro do embaixador Bucher causou surpresa, porque as atividades terroristas no Brasil tinham diminuído bastante de intensidade com a frustração do sequestro do Caravelle da Cruzeiro, a morte do líder terrorista Joaquim Câmara Ferreira e a prisão de grande número de guerrilheiros no Vale da Ribeira, em São Paulo. Muitos terroristas chegaram a renegar o movimento, repudiando os métodos violentos para a realização de reformas sociais. Eu acho que é um exemplo que deve ser seguido por todos que já sentiram o peso dos riscos corridos inutilmente, do derramamento de sangue aí, que só trouxe medo ao povo. Em julho, no Uruguai, um diplomata brasileiro foi sequestrado. O cônsul brasileiro em Montevidéu, Aloysio Dias Gomide, foi aprisionado pelos tupamaros que exigiram, para libertá-lo, que todos os presos políticos do Uruguai fossem soltos. No mesmo dia que Aloysio Gomide, foi sequestrado o policial norte-americano Dan Mitrione, este fuzilado dias depois pelos tupamaros. Um outro norte-americano foi então sequestrado e passou a fazer companhia a Aloysio Gomide, o agrônomo Claude Fly. Os dois chegaram até o fim do ano em poder dos tupamaros, porque o governo uruguaio recusou-se a negociar com os terroristas, embora tenha garantido que tudo faria para salvar a vida do diplomata brasileiro. Estamos en la misma causa, no somos contrarios en una posición internacional, sino que en este momento estamos adheridos totalmente a la defensa de la vida del ciudadano y no son meras palabras. Muitos outros sequestros políticos ocorreram em 1970. Na Guatemala, o embaixador alemão Karl von Spreti foi morto por seus sequestradores
ante a negativa do governo em soltar 15 terroristas. Houve sequestros na Colômbia, na República Dominicana, no Equador e até mesmo no Canadá, onde o ministro do Trabalho de Quebec, Pierre Laporte, acabou assassinado por partidários do separatismo da província. Outro sequestrado pela Frente de Libertação de Quebec, o adido comercial inglês James Richard Cross, conseguiu depois de quase 2 meses a sua libertação, embora o governo não tenha atendido às exigências dos terroristas, limitando-se a dar um salvo-conduto para que os próprios sequestradores viajassem para Cuba. Na Espanha, também foi o separatismo que levou grupos extremistas a praticarem o sequestro de um diplomata. Tentando conseguir a liberdade de alguns companheiros em véspera de julgamento, separatistas bascos sequestraram o cônsul da Alemanha em San Sebastián, causando sérios problemas para o governo do generalíssimo Franco. Na Argentina, o sequestro do ex-presidente Aramburu gerou no país uma crise política que culminou com a substituição do presidente Onganía pelo general Roberto Levingston. Aramburu foi morto pelos terroristas. The winner is Burt Bacharach for Butch Cassidy. A música do filme Butch Cassidy deu à dupla David e Baccarat seu primeiro Oscar, entregue pela Academia de Hollywood no dia 7 de abril. Raindrops Keep Falling on My Head foi um dos maiores sucessos do ano e confirmou o prestígio internacional de uma dupla de compositores que há muito tempo vinha produzindo grandes canções. It won't be long till happiness. A história de 1970. Na América Latina, 1970 foi um ano de grandes mudanças políticas. Além da Argentina, vários países passaram a ter novos governantes. México, Colômbia. Na Bolívia, o general Juan José Torres assumiu o lugar de Ovando Candia depois de alguns dias de confusa situação no país, quando um grupo de militares decidiu derrubar o governo. Candia não resistiu. Eu sabia que podia vencer, que tinha a maioria das forças comigo. Pero no quise buscar un enfrentamiento, porque cuando hay sangre, las separaciones se hacen muy difíciles luego de superar. En cambio, o Chile elegeu seu novo presidente dando uma guinada para a esquerda. Salvador Allende, pela 4ª vez candidato, alcançou o poder sem maioria absoluta, mas com a aprovação do Congresso. Assumiu prometendo grandes reformas, nacionalização das minas de cobre, estatização dos bancos e outras medidas socializantes. Em Cuba não houve mudanças no governo, mas Fidel Castro disse que renunciaria se o povo quisesse, culpando a si próprio pelo baixo índice de crescimento da produção de cana-de-açúcar. De maneira que nosso problema com relação à força laboral e à estrutura de poblação continuará agravando-se nos próximos 5 anos. Nos Estados Unidos foram realizadas eleições para o Congresso. O resultado foi muito discutido. Vitória de Nixon para uns, derrota de Nixon para outros. Na verdade, poucas mudanças. Apenas a surpresa da eleição de um candidato de um terceiro partido para o Senado. O conservador James Buckley, eleito por Nova York. Ídolos da música pop internacional, Jimi Hendrix, 24 anos, e Janis Joplin, 27, morreram tão repentinamente quanto surgiram na música popular. A mesma solidão, a mesma busca desenfreada da vida intensa, os mesmos aplausos de um público fiel acompanharam Jimi e Janis até o fim. Ainda depois de mortos, eles continuaram a representar um papel. Serviram de símbolo para uma intensa campanha contra o consumo de drogas, promovida no mundo inteiro. A última apresentação de Jimi Hendrix foi este ano no Festival da Ilha de Wight, Inglaterra.
Françaises, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. En 1940, de Gaulle a sauvé l'honneur. En 1944, il nous a conduits à la libération et à la victoire. En 1958, o mundo perdeu grandes estadistas em 1970. De Gaulle morreu em novembro, na noite de 9 para 10, vitimado por um ataque cardíaco. De acordo com seu desejo, foi enterrado sem pompas numa cerimônia extremamente simples, a que compareceram apenas seus parentes e amigos mais chegados em Colombey-les-Églises. No mesmo dia em Paris, chefes de Estado de todo o mundo compareciam à missa celebrada na Cathédrale de Notre-Dame. Dès le jour de son baptême, Seigneur, tu as fait don de la vie nouvelle à Charles de Gaulle. Accorde-lui ton pardon, qu'il ait accès avec tous nos défunts à la plénitude de vie. Nous t'en prions. Ma prière, entends mes appels, tu es fidèle et pour moi, toi qui es juste, ne cite pas en jugement ton serviteur, nul vivant n'est justifié devant toi, je t'en prie vers toi. Nasser morreu em setembro, horas depois de ter encerrado uma reunião de chefes de Estado árabes para discutir a guerra civil na Jordânia. Embora já circulassem rumores sobre a doença do presidente da República Árabe Unida, sua morte, durante o auge da crise no Oriente Médio, surpreendeu o mundo e levou milhares de egípcios ao Cairo para os funerais. Em toda a praça do Império, muita gente, milhares de pessoas, aguardam a saída da urna que contém os restos mortais do presidente Salazar. Salazar morreu em julho. Afastado do governo 2 anos antes, depois de um derrame cerebral, morreu sem saber que já fora substituído na presidência do Conselho de Ministros de Portugal. Antes de Gaulle, Nasser e Salazar, tinham morrido o ex-presidente Café Filho, no Rio, em fevereiro, e Alexander Kerensky, em junho, em Nova York. Kerensky chefiara o governo russo em 1917, após a queda de Nicolau II e antes que os comunistas tomassem o poder. A chamada música soul, produzida pelos negros americanos, tomou conta do mercado de discos de todo o mundo. No Brasil, esta tendência se manifestou sobretudo em 2 compositores e intérpretes, Ivan Lins e Tim Maia. O primeiro começou a aparecer no Festival Universitário e o segundo é hoje um dos líderes de vendagem de discos no Brasil.